Olá, pessoal! Hoje, então, nós continuaremos ainda tratando sobre predicado nominal, ainda no capítulo 10 do livro. Então, inicialmente, retomando o conceito do predicado nominal, que é formado, então, pelo verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Lembrando que o verbo de ligação é aquele que liga características ao sujeito, estabelecendo certos tipos de relações, e que os verbos são, então, o ser, o estar, parecer, permanecer, andar, ficar, continuar, tornar-se, virar, e o predicativo do sujeito, que é o termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo e é o núcleo do predicado nominal. Então, todos esses conceitos aqui eu já havia trabalhado com vocês na aula passada. É uma retomada, então, para que nós possamos dar continuidade e assim, então, eu vou corrigir com vocês os exercícios do caderno. São aqueles que eu deixei para vocês realizarem na aula passada. O primeiro deles, o número 1, diz assim: assinale somente as frases que possuem predicado nominal. Então, lembrando que o primeiro detalhe é identificar o verbo. Então, a primeira, o professor já elaborou as provas. Então, aqui nós temos elaborou, que é o verbo. Nesse caso aqui, ele não se encaixa, ele não é um verbo de ligação. Portanto, a primeira não deve ser sinalizada porque ela não é predicado nominal. A segunda, Mariana é muito simpática. Então, aqui eu tenho o verbo é, que é do verbo ser. Então, temos aqui o sujeito, o verbo de ligação e a característica que é simpática, que configura-se em predicativo do sujeito. Então, ela deve ser sinalizada porque possui predicado nominal. A terceira, a moça estava irritada com as brincadeiras. Então, aqui eu tenho o estava, que é o verbo de ligação, e tenho também o irritada, que é a característica para o sujeito. Então, configura-se como predicado nominal. A próxima, muitas flores florescem na primavera. Eu tenho o florescem, que é o verbo. No caso, ele não é um verbo de ligação, portanto, o predicado não é nominal. Nós concordamos com a decisão. Também concordamos é o verbo que não é verbo de ligação, portanto, não deve ser sinalizado. A seguinte, a apresentação foi emocionante. No caso, o foi é um verbo de ligação e emocionante é o predicativo do sujeito. Então, ela precisa ser sinalizada porque o predicado é nominal. Venta bastante na minha região. Aqui, nós também não temos aqui, porque o verbo não é um verbo de ligação. A revista publicou a matéria sobre bullying. Aqui também, publicou, não é verbo de ligação, portanto, não deve ser sinalizado. A conversa estava animada. Aqui o estava é o verbo de ligação e animada é o predicativo do sujeito, portanto, deve ser sinalizado. E a última, a tristeza virou uma grande alegria. E aqui o virou, que é o verbo de ligação e a característica para a tristeza, portanto, predicado nominal. Então, estas aqui que estão sinalizadas correspondem ao predicado nominal. O 2. Os enunciados a seguir apresentam o predicado nominal, encontre o predicativo do sujeito e circule-o. Lembrando que o predicativo do sujeito é a característica para o sujeito. Então, como o próprio enunciado do exercício já diz, todas
As estruturas aqui apresentam predicado nominal. Então, a letra A. Estas flores estão lindas. Então, qual que é a característica que é colocada para as flores? Que elas estão lindas. Na letra B. Aquela floresta é misteriosa. A característica que é para a floresta é de que ela é misteriosa. Na letra C. Marcelo está triste. A característica, que é o predicativo do sujeito, é triste. Na letra D, João está cansado. Então, cansado é o predicativo do sujeito. Na letra E, as crianças permaneceram agitadas. Agitadas é o predicativo do sujeito. Na letra F, as telefonistas estavam ocupadas. Ocupadas é o predicativo do sujeito. Na letra G, a rua está deserta. Deserta é a característica para a rua. E na letra H, os assalariados vivem preocupados com o fim do mês. Preocupados é a característica para os assalariados. Então, como vocês podem ver, e retomando então aqui o conceito de predicativo do sujeito, é a característica que está dentro do predicado e que faz referência ao sujeito. Por isso é que ela então é chamada de predicativo do sujeito. Eu vou ainda resolver exercícios com vocês. Este é o 3 da página 192 do livro, 196. 3 da página 196 do livro. E temos um cartaz que diz assim: você é o nosso herói. Você se torna nosso herói toda vez que denuncia o bullying. E pede o seguinte: releia a frase em destaque no cartaz. Você é o nosso herói. Então, essa estrutura aqui precisa ser analisada. A letra A. Trata-se de um período simples, ou seja, está afirmando que é um período simples porque ele possui apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo. E a pergunta: qual é o predicado? Então, o predicado corresponde à expressão é o nosso herói. A letra B. Que verbo integra o predicado? Nesse caso aqui, nós temos o verbo ser, na sua forma infinitiva, que é o verbo é. Na letra C, há uma característica do sujeito localizada no predicado. Qual que é essa característica? O nosso herói. Então, aqui nós temos essa análise sobre o predicado. O exercício 4 da página 197 diz o seguinte: faça uma seta para unir ao sujeito a característica dada a ele no predicado nominal. Então, lembrando aqui que trata-se do predicativo do sujeito, ou seja, a característica do sujeito que está expressa dentro do predicado. No primeiro caso, nós temos a letra A. O garoto parece amedrontado. Então, aqui nós temos amedrontado, que é o predicativo do sujeito, ou seja, a característica para o sujeito. Na letra B, Aninha e sua irmã andam adoentadas. Qual é a característica para Aninha e sua irmã? Adoentadas. Na letra C, o congresso estava lotado. Qual a característica para o congresso? Lotado. Na letra D, os índices continuavam elevados. Qual é a característica? Elevados. E por último, na letra E, as autoridades ficaram alarmadas com os dados. Então, a característica é alarmadas. Então, aqui nós identificamos os predicativos do sujeito.
A classificação dos verbos, no caso, para eles estarem na função de ser verbos de ação ou ligação, depende do contexto em que são utilizados. Até aqui nós vimos os verbos de ligação e eles estando nessa função, só que tem casos que eles indicam uma ação e nós precisamos então observar o contexto. É o que nós temos aqui. O homem anda depressa, é a ação de caminhar. Então, aqui é um verbo de ação, então aqui não seria um predicado nominal. O homem anda preocupado, é um estado, ou seja, a forma como ele está. Então, é um verbo de ligação. Os estudantes estão no colégio, aqui também é uma ação, ação de estar. E os estudantes estão uniformizados, é um estado, no caso, ele é um verbo de ligação. O exercício 5 da página 197 contempla essa diferença. E ele pede assim: assinale entre os pares a oração que possui predicado nominal. A moça anda desanimada e a moça anda rapidamente pela rua. Então, no segundo caso, nós percebemos que é uma ação, portanto, não é verbo de ligação. Somente a primeira, a moça anda desanimada, ou seja, no estado em que ela se encontra. No caso de desânimo. Na segunda, o rapaz permaneceu concentrado durante o jogo e o rapaz permaneceu no hotel durante o jogo. Então, no primeiro caso, trata-se do verbo de ligação. A3. As meninas vivem em São Paulo e as meninas vivem encantadas com aquela loja. Então, no primeiro caso, viver é no sentido de morar, habitar em São Paulo. E no segundo é no sentido de estar. A quarta, o carro ficou na garagem durante a reforma e o carro ficou maravilhoso com a reforma. Então, no segundo caso, é que ele é um verbo de ligação, que ele indica o estado como o carro ficou com a reforma. Então, assim, em relação a essa diferença de um mesmo verbo poder ser de ação ou de ligação, é importante, é necessária, na verdade, a análise do contexto e é ele que vai nos mostrar em qual categoria o verbo se encaixa. A atividade, então, é um trabalho, decorrente, então, dessa aula e também da próxima, que vai tratar sobre o outro tipo de predicado, é uma pesquisa que vocês deverão registrar no caderno e também postar no AVA. Vocês podem pesquisar, quem tiver uma mini gramática, ou até mesmo no livro didático de vocês, ou até mesmo a pesquisa através da internet dos seguintes pontos. 1. O que é verbo intransitivo. 2. Explique o que é verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. 3. O que é verbo bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto? Aqui é a mesma coisa. São duas formas de nomear a mesma situação. A4. Qual a função do objeto direto e do objeto indireto? São dois aspectos diferentes. E a número 5. Qual a função das preposições? Cite as principais, ou seja, quais palavras que são as preposições. Então, essa atividade aqui precisa ser realizada e postada no AVA. Então, por hoje era isso e até a próxima aula.